E ainda na história do filho pródigo, narrada por Jesus Cristo ali para nos ensinar alguns pontos importantes, ainda tem mais dois extremamente importantes que nós precisamos nos ater. O primeiro ponto, né, além do que nós já falamos no vídeo anterior, o primeiro ponto é a questão de que muitas pessoas, até os da fé, até os domésticos da fé, tentarão nos desmotivar da busca pela restauração do casamento, por exemplo. Porque as pessoas consideram as coisas como perdidas, como sendo um ponto final, algo sem recuperação. Mas não é essa a verdade da palavra do Senhor. A verdade é que todas as pessoas têm a chance, podem contar com a misericórdia do Senhor para suas transformações. Não importa aonde esta pessoa chegou na vida, não importa o tamanho do buraco que elas cavaram. Se tem vida, há chance de recuperação. Mas algumas pessoas não veem isso. Algumas pessoas não observam isso. E elas ficarão ali ressentidas, porque elas queriam uma valorização maior do que o cuidado que é tido com aquela pessoa que estava lá no mundo e que agora voltou para os caminhos do Senhor. Isso ocorreu com o irmão do filho pródigo. O irmão, vendo aquela festa toda para recepcionar aquela pessoa que tinha ido, que tinha decepcionado, que tinha feito coisas terríveis, ele se ressente. Ele diz: olha, mas eu sempre estive aqui, eu nunca fui embora e eu nunca tive isso. O pai diz: é tudo seu. É tudo seu. As pessoas, elas não conseguem enxergar as coisas e elas tentarão te desmotivar. Existem pessoas buscando por restauração de casamento, ou entre aspas, buscando por restauração de casamento, que tentarão desmotivar outras pessoas da busca por restauração. Pessoas que já estão com a sua fé baixa, com a sua fé ali adormecida até, tentarão dizer que Deus restaura alguns, mas não todos. Que Deus faz isso, mas talvez não faça. Que Deus é poderoso, mas talvez não queira. Olha, o tempo que você tem de deserto já era para Deus ter restaurado. Se Ele fosse restaurar, Ele já tinha restaurado. Ou seja, haverá uma infinidade de pessoas tentando te desmotivar. E o que você precisa fazer é não dar ouvidos. Ei, filho, é para você também. Também é seu. Busque a restauração, busque uma vida melhor, busque se encontrar mais perto do Senhor, busque, porque é tudo seu, tá aí, é para você, pega também, mas não precisa tentar desmotivar ninguém, não precisa, não há necessidade. Um outro ponto muito importante, querido, além de você deixar isso de lado, não dar ouvido para conversinha fiada, conversinha mole, conversinha de quem não está firme na fé, é você entender a real condição do seu marido, a real condição da sua esposa. Para você que ainda tem dúvidas, apesar do monte de vídeo que eu faço e os meus irmãos dos outros canais também fazem, dizendo que não há felicidade. A real condição é essa que Jesus narra na história do filho pródigo. Ao dizer: ei, o pai ficou feliz porque o filho estava morto. Não, você não entendeu. Ele está morto no pecado. Ele está perdido. Então, queridos, essa é a situação do marido hoje. Morto no pecado. Não é que ele vai morrer só na vida eterna. Não, ele já está morto. Essa é a condição de morto. É a condição de perdido. O pai diz ao filho que ficou: ei, eu estou comemorando porque o teu filho que estava morto reviveu. O meu filho que estava perdido, o teu irmão, foi encontrado. Essa é a real condição de maridos e esposas que estão vivendo lá no mundo, que estão vivendo as decisões falíveis que tomaram, as piores decisões, assim como a decisão do filho pródigo, que levou ele à morte, que levou ele a estar perdido. Essa é a real situação
de homens e mulheres neste momento. A Bíblia não cansa de dizer que homens e mulheres que tomam esse tipo de decisão são pessoas que não têm entendimento, falta capacidade cognitiva nessas pessoas. Então qualquer coisa as ilude, qualquer coisa as engambela, qualquer coisa, qualquer falatório, qualquer falinha mole que vá de encontro aos desejos dessa pessoa, é óbvio que vai enganar, ludibriar e vai levar eles para um caminho de morte e destruição, um caminho de perdição. Por isso é que ao recepcionar o filho, ele fica tão alegre, porque a condição era desesperadora para aquele menino. Assim como é desesperadora a condição de homens e mulheres que estão no pecado hoje. Porque a realidade, apesar de parecer e apesar de você acreditar numa mentira contada por Satanás, que eles estão bem, que é uma maravilha, que a melhor coisa que eles fizeram foi isso, a Bíblia diz que eles estão numa condição de morte. Se você não está vivendo a vontade do Pai, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você está vivendo a vontade ruim, imperfeita e desagradável. É uma questão de analogia, é uma questão de lógica, é uma questão de somar 2 mais 2. A vontade de Deus é boa. Se você não está vivendo a vontade de Deus, você está vivendo uma vontade muito ruim, que é a sua, que é a de Satanás, que é a do pecado. A vontade de Deus é perfeita. Se você não está vivendo a vontade de Deus, você está vivendo uma vontade imperfeita, influenciado aí pelas coisas terrenas, mundanas e temporárias. A vontade de Deus, ela é agradável. Se você não está vivendo a vontade de Deus, você está vivendo algo desagradável. Se você não vive a graça de Deus, você vive a desgraça de Satanás. A vida de quem está vivendo lá do outro lado é ruína. Por isso, a comemoração merecida deste pai. Por isso, fazer um grande evento, um churrasco maravilhoso, vestes novas, anel no dedo, tudo isso é muito bom. Porque a condição que aquele garoto estava era uma condição de morte, de perdição, de destruição. E é exatamente a condição que vivem homens e mulheres que estão na prática contínua do pecado, que estão na prática do adultério. Não tem a ver apenas com eu ter a minha esposa de volta, não tem a ver com você ter o seu marido de volta, a sua esposa de volta. Isso é importante, mas é muito pequeno diante da situação de morte eterna que essas pessoas estão se encaminhando, de perdição eterna que essas pessoas estão se encaminhando. Porque em vida, já não há a paz, já não há felicidade. O que ainda os preserva é a intercessão, é o clamor. Por isso, eles ainda não foram do mal que já vivem para algo muito pior, para algo muito tenebroso. A tua oração, a tua intercessão ainda segura, ainda é uma barreira para que a destruição completa não chegue à vida do teu marido e à vida da tua esposa e consequentemente à vida dos estranhos. Queridos, a vida que eles vivem, não sou eu que estou dizendo, a própria palavra do Senhor diz que quem está longe do Pai está morto, está perdido. Não ache nem por um segundo que a vida que eles levam é melhor do que a sua. Muito pelo contrário. Você é que está bem. Ainda que você não consiga enxergar isso. Porque ainda tem tralha nos seus ouvidos, nos seus olhos. Você ainda não consegue ver exatamente. Você ainda não consegue ver com nitidez. Você ainda não consegue ver com perfeição. Mas é você que está bem. É você que está numa condição privilegiada. Eles estão mortos. E eles estão perdidos. Precisam ressuscitar
e precisam ser achados. E o dia que isso acontecer, porque não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Quando acontecer, queridos, é importantíssimo que você festeje, que você celebre, que você faça uma festança, porque isso é muito importante. Porque a condição que eles estavam e que muitos ainda estão, é uma condição tenebrosa. Tenebrosa. Não se engane nem por um minuto. Os seus olhos te pregam peças. Os teus ouvidos mentem para você. Cuidado. Cuidado para que você não seja enganado. Satanás está aí para isso. Mentir, enganar, trapacear, iludir. Não se deixe ser vencido pelo que os seus olhos veem, pelos que os seus ouvidos ouvem, e nem por conversinhas de muitos que tentarão te desanimar da sua fé, da sua busca por restauração, e mais do que isso, pela libertação de homens e mulheres aprisionados por Satanás, presos, mortos e perdidos. Que Deus abençoe a tua vida.